Muito bem, pessoal, estamos estudando os princípios do direito penal. Vimos já o princípio da legalidade, que é dividido pelo princípio da estrita legalidade, princípio da reserva legal, e tem uma outra divisão, que é exatamente o princípio da anterioridade, que nós veremos nesta aula. Quero chamar a atenção para vocês. O princípio da estrita legalidade ou da reserva legal e o princípio da anterioridade, eles estão previstos no mesmo tipo penal. Ambos estão previstos no artigo 1º do Código Penal. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Previsão constitucional e legal. Olha só, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Muda uma palavrinha ou outra, mas o sentido é o mesmo. Professor, nós já vimos esses dispositivos. É verdade. E quando nós vimos esses dispositivos, eu falei para vocês, galera, risca essa partezinha aqui que diz anterior, que diz prévia cominação legal, risca aqui o anterior e risca aqui o prévia também. Por quê? Porque nós estávamos analisando o princípio da estrita legalidade, o princípio da reserva legal. Agora, nós vamos analisar exatamente estas expressões. Porque eu estou diante do princípio da anterioridade. Então, não basta que eu tenha uma lei definindo uma conduta como crime. Não basta que eu tenha uma lei definindo uma sanção penal. Esta lei, ela tem que ser anterior à prática da conduta. Se o sujeito ele pratica hoje uma conduta e somente amanhã essa conduta venha a ser incriminada, ele não pode ser punida por ela. Ah, professor, mas no dia seguinte, logo no dia seguinte, essa conduta foi incriminada. Então ele praticou um crime. Não, ele não praticou crime. Porque quando ele praticou essa conduta no dia anterior, não havia esta lei. Então vejam, percebam como que o princípio da estrita legalidade ou da reserva legal, ele anda muito próximo do princípio da anterioridade. Não é à toa que estão previstos nos mesmos dispositivos. Não é à toa que o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade vão formar juntos o princípio da legalidade em sentido amplo. Beleza? Olha aqui então na tela. Da mesma maneira que a gente falou em relação ao princípio da reserva legal, nós vamos falar do princípio da anterioridade, que se trata de um direito fundamental de primeira geração, de primeira dimensão, vai limitar o poder punitivo do Estado. Imagina, lá na época da Idade Média, alguém que um dia praticasse uma conduta e no dia seguinte vinha o rei e falava, olha, aquela conduta que você praticou ontem, eu não gostei daquilo, então você está condenado à morte. Isso era feito, podia ser feito. Ah, mas nunca ninguém foi punido por essa conduta e agora eu faço, você quer me punir? Sim, eu quero, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Veja, era dessa maneira que acontecia. Então aqui é uma garantia para o indivíduo, é uma garantia agora para o cidadão. Ele só pode ser punido pelo que passa a ser considerado anteriormente como crime. Vamos lá, também vai ser uma cláusula pétrea, tá bom? Por quê? Porque o princípio da anterioridade também é considerado um direito e uma garantia individual. Então não é impossível ter uma emenda constitucional que venha a tentar abolir o princípio da anterioridade ou o princípio da reserva legal. Muito bem. Vamos lá. Essa linha do tempo aqui, ela é muito utilizada, tá bom? Quando a gente analisa o princípio da anterioridade e quando nós analisarmos também a lei penal no tempo. Ela é muito importante para que a gente possa compreender da maneira adequada esse princípio. Então, olha só, eu peguei aqui uma data aleatória, dia 16 de janeiro, e eu vou dizer que no dia 16 de janeiro, alguém pratica a conduta A. Tá bom? Essa conduta A é um fato atípico. Ou seja, não é crime. Não é crime. Só que no dia 17 de janeiro, no dia seguinte, surgiu uma lei, que é a Lei X. E a Lei X, ela incrimina a conduta A. E vai dizer, olha, a conduta A é um fato típico. E é um fato típico que vai ter pena de reclusão de 2 a 4 anos. Muito bem. No dia 18 de janeiro, no dia seguinte, vem alguém e pratica a conduta A. Vamos lá.
esta lei X, que foi editada no dia 17 de janeiro, ela não pode alcançar a conduta A. Então, o sujeito, vamos dizer aqui que foi o João, que praticou a conduta A no dia 16 de janeiro, ele está impune. Não pode ser punido por aquela conduta que ele praticou. Mas o Marcelo, que praticou a conduta A já no dia 18 de janeiro, aí sim a gente vai poder aplicar a lei X. Na verdade, a gente poderia aplicar até mesmo no dia 17 de janeiro. Tá bom? Ainda que essa conduta A tivesse sido praticada no dia 17 de janeiro, a gente já poderia aplicar a lei X porque ela já era vigente, ela já tinha validade, já tinha aplicação prática. Beleza? Esse é o princípio da anterioridade, pessoal. Nenhuma dificuldade. Só que a prova, ela vai querer confundir, ela vai querer dificultar um pouco. Então vamos fazer aqui, já vamos nos antecipar ao que a prova vai falar para você. Ela vai dizer o seguinte, olha, no dia 20 de agosto, o agente pratica a conduta, vamos chamar aqui a conduta, vamos pegar uma situação real, tá? Celular, vamos botar assim, mensagem de celular ao dirigir. Tá bom? Essa é a conduta. O sujeito pratica isso no dia 20 de agosto. Eu pergunto a vocês, se hoje você estiver no seu carrinho lá, dirigindo e digitando mensagem de WhatsApp, ou então fazendo comentário no Instagram, ou vendo fotinho, você é punido por isso? Você pode até ser punido, mas você vai ser punido administrativamente. Uma multa. Você vai receber uma multa. Essa sua conduta é crime? Não, não é crime. Mas muitas pessoas estão se machucando, muitas pessoas estão morrendo em razão dessa conduta. Vem no dia 21 de agosto o legislador e ele fala, ele cria uma lei, vamos chamar a lei Y, e ele diz o seguinte, a partir de hoje, quem digitar mensagem de celular enquanto dirige vai ter uma pena de reclusão, não, vamos botar uma pena de detenção, né, um pouco mais light, pena de detenção de 1 a 2 anos. Tá bom? Só que tem um detalhe. Essa lei Y, ela tem uma vacatio legis. Ela tem uma vacatio legis. Professor, o que é uma vacatio legis? De novo você trazendo esses nomes em latim pra gente. Calma, galera. Vacatio legis é bem tranquilo de entender. Algumas leis, quando o legislador ele edita e publica algumas leis, ele fala, olha, essa lei que está sendo publicada aqui hoje, no dia 21 de agosto, ela já começa a valer a partir de hoje. Ela vale da data da sua publicação. Então, naquele dia que foi publicada a lei, ela já pode ser aplicada a casos concretos. Entretanto, em algumas situações, o legislador ele opta por dar um prazo até ter início a vigência da lei. Ele diz o seguinte, eu vou publicar a lei aqui hoje, mas essa lei, em que pese ser publicada hoje, ela só vai valer daqui a um determinado tempo, daqui a um determinado prazo, para que as pessoas tenham conhecimento de que essa conduta passou a ser crime, tá bom? Para que eles tenham conhecimento de que não pode mais dirigir no veículo, conduzir o seu veículo automotor, digitando mensagem de WhatsApp. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma vacatio legis de 1 mês. Durante 1 mês, essa lei está publicada, mas ela não terá vigência. Então, durante esse mês, se você for pego conduzindo o seu veículo automotor e digitando ao mesmo tempo, pode até receber uma advertência, mas não vai ser considerado esse crime aqui com pena de detenção de 1 a 2 anos. Então vamos lá. O que a sua prova vai fazer é essa situação. Por quê? Porque se essa lei ela tem uma vacatio legis de 30 dias, ou de 1 mês, né? Vamos falar aqui de 1 mês, ela somente vai ter aplicação no dia 21 de setembro. Olha, 1 mês depois do dia 21 de agosto. E aí a prova vai dizer o seguinte, que no dia 1º de setembro, o João foi flagrado digitando mensagem de celular enquanto ele conduzia o seu veículo automotor. Ou seja, 10 dias depois. Aqui no dia 21 de agosto, a lei foi publicada. E ela tem vacatio legis de 30 dias, ou de 1 mês, né? Aqui vamos deixar 1 mês porque está no dia 21 de setembro. Vacatio legis de 1 mês. E aí eu pergunto a vocês, o João,
que praticou essa conduta no dia 1º de setembro, ele pode ser punido por essa conduta de dirigir o seu veículo automotor enquanto digitava mensagem de WhatsApp, mensagem de texto? Não pode ser punido. Então, a prova vai trazer essa situação para vocês. Por quê? Para que você saiba que durante a vacatio legis, a lei em que pese ter sido publicada, ela não está em vigência. E se ela não está em vigência, ela não tem aplicação prática. E se ela não tem aplicação prática, se nós incriminássemos a conduta do João aqui no dia 1º de setembro, a gente estaria desrespeitando o princípio da anterioridade penal. Viu só como é que funcionam as coisas, galera? Então, eu só posso incriminar essa conduta a partir do dia 21 de setembro. Caso contrário, se eu aplicasse aqui no dia 1º de setembro, eu estaria desrespeitando o princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade ele é muito claro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ah, professor, mas aqui a lei ela é anterior à prática da conduta. É verdade, a lei é anterior, mas a sua vigência não é. A sua vigência vai se dar somente no dia 21 de setembro. Então, somente a partir desse dia é que essa conduta poderá ser efetivamente punida. Beleza, pessoal? Princípio da anterioridade. Vamos, obviamente, fazer uma questão sobre isso. O princípio da legalidade é uma garantia constitucional fundamental do homem. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Sobre esse princípio, ele está perguntando aqui do princípio da legalidade, tá? Analise as assertivas abaixo e indique a incorreta. Então, nós teremos aí 4 assertivas corretas e eles querem a incorreta. A banca quer a incorreta. Letra A. De acordo com a maioria da doutrina, há no princípio da legalidade embutidos 2 princípios diferentes. O da reserva legal, reservando para o estrito campo da lei a existência do crime e sua correspondente pena, e o da anterioridade, exigindo que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração penal. Certo ou errado, galera? Exatamente correto. É o que nós falamos, eu vou ter ali como um gênero o princípio da legalidade e que vão ter as espécies do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade e o princípio da anterioridade. É exatamente o que nós conversamos aqui. Letra B. O princípio da legalidade veda o uso da analogia in malam partem e a criação de crimes e penas pelos costumes. Vocês encontraram um erro? Eu não encontrei. Absolutamente correto. Analogia in malam partem, costumes não podem criar crimes. Somente a lei pode criar crime. Qual lei, professor? De novo, a lei ordinária ou a lei complementar. Beleza? Letra C. O Estado é a única fonte de produção do direito penal, já que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais em matéria penal, ressaltando que, excepcionalmente, lei estadual ou distrital poderá tratar sobre questões específicas de direito penal, desde que permitido pela União por meio de lei complementar. Galera, absolutamente correto, lindo, perfeito, tudo o que nós estamos falando. Exatamente isso, em relação às fontes do direito penal, a fonte material é o Estado, por meio da União. A União tem a competência privativa para legislar. Excepcionalmente, por meio de uma lei complementar, os Estados federativos eles podem legislar sobre matéria de direito penal específicas. Tranquilo, é isso aqui que a questão fala para a gente. Letra D. O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança, pois não possuem natureza de pena. E a parte geral do Código Penal se refere apenas aos crimes e contravenções penais. Ah, galera, acabou, né? Como assim? O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança? Claro que se aplica. Se aplica às penas em sentido amplo e isso inclui as medidas de segurança, sim. Tá bom? Então não posso simplesmente aplicar uma medida de segurança a uma pessoa que eu considero inimputável, sendo que não há previsão de que aquela conduta que ele praticou era uma conduta criminosa. Então, claro que mesmo para as medidas de segurança é necessária a cominação prévia, beleza? Portanto, está errada a letra D. O nosso gabarito é exatamente letra D, que a gente está buscando a incorreta. E letra E, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime,
cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Absolutamente correto também. Nós vamos analisar esse ponto aqui um pouco mais na frente, tá bom? Mas absolutamente correta essa letra E. Portanto, nosso gabarito, letra D. Muito bem. Tá aqui, gabarito, letra D. Vamos nessa. Vamos então passar agora a outros princípios extremamente relevantes, e vamos ver agora o princípio da individualização da pena, que tem previsão na nossa Constituição Federal. No inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Então, olha só, pessoal, o que vai ser o princípio da individualização da pena? Basicamente é o seguinte: a cada situação, a cada conduta, eu vou aplicar ao sujeito uma pena específica, uma pena individualizada. Eu posso aplicar ao indivíduo uma pena privativa de liberdade, mas a depender da situação, eu vou aplicar a ele uma pena restritiva de direitos. Por outro lado, um outro cidadão, um outro sujeito que praticou o mesmo crime, eventualmente eu posso aplicar a ele somente uma pena privativa de liberdade, porque às vezes ele é reincidente, às vezes ele já tem umas circunstâncias judiciais aí que acabam vindo a prejudicá-lo. Então a pena é individualizada. Em que pese nós termos parâmetros da pena, por isso que eu pego lá crime de furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha só, olha o intervalo que eu tenho, 1 a 4 anos. Se eu for aplicar 1 ano ou se eu vou aplicar 4 anos ao indivíduo, vai depender de diversas situações, mas essa pena é individualizada. Então, por isso que eu tenho aqui o princípio da individualização da pena. A gente pega casos, bem comigo aqui, a gente pega algumas situações, por exemplo, o caso Nardoni, em que tanto o pai quanto a madrasta mataram aquela menina. Pergunto a vocês, eles tiveram a mesma pena? Claro que não. As circunstâncias são distintas entre eles. O pai responde por uma determinada circunstância, a madrasta responde por outra. Então eles tiveram penas distintas. Não lembro exatamente agora qual foi o quantitativo, mas não foi a mesma quantidade de tempo que eles vão ficar presos. Vai depender dessa individualização da pena. Beleza? Muito bem. Este princípio deve ser observado nos seguintes planos. Quais são esses planos? Primeiro, no plano legislativo, ao estabelecer as penas em abstrato. Então, quando o Congresso Nacional ele estabelece que o furto simples tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e o furto qualificado tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e que o roubo tem pena de reclusão de 4 a 10 anos, ele já está individualizando a pena. Não é, professor, mas ele está estabelecendo penas em abstrato. É verdade, mas ele já está prevendo a conduta que será praticada por um determinado cidadão. Então ele já prevê e amolda aquela conduta de acordo com parâmetros proporcionais, razoáveis de uma pena que deve ser estabelecida. Então esse princípio da individualização da pena, ele já inicia lá no plano legislativo, ele continua no plano judicial, que são os exemplos que eu dei para vocês, a aplicação da lei ao fato concreto. E teremos também no plano administrativo, que aí é a execução da pena. A depender do bom comportamento, a depender do tempo cumprido de pena, eu posso estabelecer uma saída temporária ou uma permissão de saída. A depender do caso, eu vou estabelecer um livramento condicional ao réu. Então, até o cumprimento da pena, depois do plano judicial, depois do estabelecimento da pena a ser cumprida, quando ele já está cumprindo a pena, nesse plano administrativo, no plano da execução penal, ele também terá a sua pena individualizada. Beleza, pessoal? Muita atenção, então, nesses 3 planos aí que a gente tem em relação ao princípio da individualização da pena. Princípio da personalidade ou da intranscendência, muito cobrado também, bem relevante. Nós vamos ter a sua previsão também na Constituição Federal, lá no inciso 45 do artigo 5º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Galera, muita atenção a este princípio. Nenhuma pena, eu quero só analisar essa primeira parte aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
Lá no plano religioso, tem o pecado original de Adão. E todas as pessoas na Terra sofrem a consequência pelo pecado original de Adão. É por isso que as crianças são batizadas, em razão daquele pecado original praticado por Adão, para que a gente possa se ver livre daquele pecado. Veja, no plano religioso, nós sofremos a consequência de um ato praticado por outra pessoa, lá pelo pai Adão. No plano do direito penal, jamais alguém pode ser responsabilizado, punido ou sofrer qualquer tipo de consequência em razão de um ato praticado por outra pessoa. Então, se a minha namorada matou uma pessoa, o que isso tem a ver comigo? Nada. Se eu não participei do crime, o problema é dela. Ela que se resolva na justiça. A pena dela não pode passar para mim. Se o meu pai, vamos dizer que é o pior crápula que já existiu na Terra, né? O pessoal sempre usa como exemplo Hitler. Bota o Hitler aí que sendo meu pai. Eu, sendo filho do Hitler, eu posso ser punido pelos atos que ele praticou quando em vida? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu não vou sofrer as consequências. Então, eu só posso ser responsabilizado pelo que eu faço ou pelo que eu fiz. Princípio da personalidade ou da intranscendência. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que esse dispositivo constitucional ele tem uma continuação. Ele diz o seguinte: pode a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Só que olha o detalhe, até o limite do valor do patrimônio transferido. Professor, não entendi nada. Vem comigo ali. É por isso que a gente está aqui, galera. Para a gente poder compreender todos esses conceitos. Veja só. Imagina que João matou uma vítima, tá bom? João matou uma pessoa. O João, ele matou e foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Só que além dele ter sido condenado a uma pena de 10 anos de reclusão, ele foi condenado a pagar danos, a pagar indenização à família da vítima. Então, ele foi condenado a pagar 100 mil reais à família da vítima. Beleza, foi condenado. Só que, no dia da sua condenação, ele fala o seguinte: quer saber? Não vou ficar 10 anos preso, não. Vou me matar. E ele se mata. João se mata. E João tinha um carro que valia 50 mil reais. Lembra? Vamos lembrar lá. A indenização foi de 100 mil reais. Mas ele tinha um carro que valia 50 mil reais. E quando ele morre, porque ele se matou, mesmo se ele tivesse sido morto por qualquer outra razão, vamos dizer que ele morreu. Morreu. Ele vai passar esse carro por meio do inventário. Essa herança vai ficar para quem? Para o filho do João. Então o filho do João, ele só tem um filho, recebeu lá o carro, ficou feliz da vida com aquele carro de 50 mil reais. Só que o filho do João é rico, o filho do João é cheio de dinheiro no banco, tá? Tem 10 milhões de reais no banco, o filho do João. Só que ele ficou feliz. Pô, ganhei aqui 50, o carro do meu pai vale 50 mil reais, vou vender aqui, vou ganhar mais um dinheirinho, faço uma viagem, não sei o quê. O cara é ricaço. Vem a família da vítima e fala: olha, o João foi condenado a pagar 100 mil reais para mim, pra gente, porque ele matou o nosso filho, matou o nosso familiar. Aí, vem o juiz e fala o seguinte: é verdade. O João estava devendo 100 mil reais a título de indenização em razão daquele crime que ele praticou. Só que o João morreu. E ele deixou somente um bem, um carro de 50 mil reais, que agora pertence ao seu filho. A pergunta é: eu posso usar esse carro para pagar essa indenização de 100 mil reais? E a resposta é positiva. Não só posso, como devo. Então, o princípio da intranscendência, ele não vai alcançar outras pessoas no que concerne a pena, mas ele vai alcançar os bens patrimoniais transferidos pelo decujus. Então, no caso, esse carro que vale 50 mil reais, ele tem que ser entregue lá para aquela família para pagar a indenização. Só que o filho do João é rico pra caramba, o cara tem 10 milhões de reais no banco. Eu pergunto a vocês, os outros 50 mil que ficarem abertos, a gente pode tirar da conta do filho do João? E a resposta é negativa. Porque aí sim eu estaria descumprindo o princípio da intranscendência, o princípio da personalidade. Beleza, pessoal? Vamos ler de novo aqui? Olha aí na tela. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano. Qual que era a obrigação de reparar o dano? Não era 100 mil reais?
que o João estava devendo? 100 mil reais. E a decretação do perdimento de bens, no caso aqui não teve nenhuma perda de bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores. O sucessor aqui, olha, o filho do João, que recebeu o carro que valia 50 mil. E pode ser contra o filho do João executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Não foi transferido somente 50 mil reais? Então esses 100 mil reais, 50 mil eu vou conseguir executar. E os outros 50 mil reais? Um abraço. Infelizmente, a família da vítima não vai receber os outros 50 mil reais. Eu não posso atingir o patrimônio do filho do João, que não tem nada a ver com isso, em que pese o cara ser cheio da grana. Beleza, pessoal? Então, muita atenção a este princípio da intranscendência e principalmente a essa disposição de que a obrigação de reparar o dano ou a decretação do perdimento de bens pode sim ser estendida aos sucessores, tá bom? Mas desde que seja até o limite do valor patrimonial transferido. Muito bem. Questão. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Eu quero que vocês tenham muito cuidado com essa questão. E é o mesmo cuidado que vocês têm que ter na prova. Vem comigo aqui. Olha o que a questão diz. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Vocês têm certeza que é o princípio da individualização da pena que fala isso? Nada disso. O princípio que vai reger isso daqui pra gente é o princípio da intranscendência, é o princípio da personalidade. A prova quis confundir os nomes dos princípios. E olha como que isso acontece facilmente. E é por isso que a gente precisa conhecer e não confundir. A prova quis sacanear aqui, a gente não pode deixar isso acontecer. Beleza, galera? Então a assertiva tá errada. Tá errada. Não é o princípio da individualização da pena, nós acabamos de ver. É o princípio da intranscendência ou o princípio da personalidade. Fechou? Muito bem. Vamos então para o princípio da alteridade. Galera, esse princípio ele também tem sido muito cobrado em prova, tá? Demais, tá caindo à torto e direito. A gente tem que ter muito cuidado em relação a esse princípio, tá bom? Princípio da alteridade. E o ruim desse princípio é que todos os outros, com o nome do princípio, ele já dá a entender o que é. Princípio da individualização da pena, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da intranscendência. A pena não transcende de uma pessoa para outra. Esse aqui não, princípio da alteridade. O que é isso, professor? Lembra o seguinte, alteridade, alternatividade, outra pessoa, alterna a pessoa, tá? Esse aí é o pano de fundo, lembra mais ou menos desse conceito. Eu vou falar com vocês rapidinho. Olha só, quem que é o criador do princípio da alteridade? Klaus Roxin, é um dos maiores doutrinadores modernos aí do direito penal, que nós vamos falar muito sobre ele ao longo do curso, tá? O que diz o princípio da alteridade? Ninguém será punido por ofender somente bens jurídicos próprios. Professor, eu não entendi. Eu sei que você não entendeu, mas fica tranquilo. Vem comigo. Olha só. O princípio da alteridade, ele vai determinar o seguinte. Se eu pratico uma conduta que venha a prejudicar somente bens jurídicos que me pertençam, não haverá crime. O princípio da alteridade vai dizer o seguinte, para que haja crime, para que haja a tutela do direito penal, eu tenho que ofender bens jurídicos alheios, pertencentes a outras pessoas. É por isso que, se você praticar autolesão, pegar uma faca e começar a cortar o seu braço, vão te internar no manicômio, mas não vão poder te imputar um crime. Por quê? Porque quando você pratica autolesão, você está somente prejudicando a si mesmo. Você está lesionando o seu próprio bem jurídico da integridade física. Se você pratica suicídio, se você praticar suicídio, você morre, né? Então não tem como ser punido. Mas se você tenta se matar,
Se você tentar praticar o suicídio e não vier a morrer, você vai ser punido? Porque você tentou praticar suicídio? Claro que não. Tentou lá, se jogou da ponte, mas acabou que alguém te salvou, você não morreu. Você é punido porque tentou se matar? De maneira alguma. Jamais. Vai ser punido aquele que induz, instiga ou auxilia o suicídio de outrem. Artigo 122 do Código Penal. Mas você, não, você não vai ser punido porque tentou se matar, não. Outra situação. Você pega seu carro agora, você está com raiva da vida, levou um fora da namorada, está nervosinho, e aí você joga o seu carro contra um muro, o muro da sua casa, tá bom? Porque você está querendo quebrar o muro da sua casa e porque você está querendo destruir o seu carro. Há crime de dano? Não, nenhum, não há crime. Você está prejudicando o seu próprio patrimônio, você está destruindo o seu muro, você está destruindo o seu carro, não haverá crime. Então, pessoal, só há crime no direito penal quando eu atinjo bens jurídicos alheios, pertencentes a outras pessoas. E isso fica muito claro nessa hipótese que eu estou trazendo para vocês do veículo. Imagina que agora eu destruo o meu carro, tá bom? Eu vou lá e pego o meu carro e bato nele contra o poste, tá bom? O poste fica inteirinho lá, bonitinho, eu só destruo o meu carro. Só que eu fiz isso com a intenção de receber o seguro desse carro. Opa, eu destruí o meu carro. Mas qual que foi o meu objetivo? Conseguir o seguro de outrem. O seguro da indenização do meu seguro, da seguradora. Veja, quando eu faço isso, eu já não estou atingindo somente o meu bem jurídico, o meu patrimônio. Eu estou atingindo o patrimônio alheio. Eu vou responder por uma hipótese de estelionato, previsto lá no artigo 171, parágrafo 2º. Salvo engano, inciso 5º, que vai falar exatamente da fraude para recebimento de prêmio ou seguro. Então, nessa situação, eu estou atingindo o bem jurídico alheio. Então, galera, muito cuidado com esse princípio da alteridade, ele tem sido muito cobrado em prova. Não há crime se eu não chego a atingir bens jurídicos alheios. Fechou? Não vai esquecer? Então, beleza. Vamos fazer uma questão. Aplicado no direito penal brasileiro, olha aqui, ó, olha ele. O princípio da alteridade, letra A, determina que o juiz analise as especificidades do caso, do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Pessoal, esse daqui vocês já conhecem. Esse daqui é o princípio da individualização da pena. Tá? Determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico, ou seja, para aplicar a pena, princípio da individualização da pena. Letra B. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Vocês conhecem esse princípio também. É o princípio da intranscendência. Letra C. Afasta a tipicidade material de fatos criminosos ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Esse aqui nós ainda vamos ver. É o princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Letra D. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Pessoal, isso aqui é exatamente o oposto da fragmentariedade do direito penal. O direito penal ele é fragmentário. O direito penal, nós vamos ter aqui, ele somente vai se preocupar com aquilo que é extremamente relevante. Isso aqui está dizendo o contrário. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz? De maneira alguma. O direito penal tem que abarcar o mínimo possível de bens para promover a paz pública. Tá? O máximo, de maneira alguma. Nós temos outros ramos do direito que vão se preocupar com os demais bens. O direito penal vai se preocupar com o mínimo. Por isso que nós vamos falar aqui no princípio, vou botar para cima aqui, ó, o princípio da intervenção mínima. Tá? Mas essa assertiva aqui, ela está falando o oposto do princípio da intervenção mínima. E letra E, assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros.
e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Acabou. Princípio da alteridade. Gabarito, letra E. Fechou? Vem comigo aqui. Vamos continuar princípio da intervenção mínima no próximo bloco. Até lá.